Flamengo liga alerta vermelho e Boto confirma contratação alternativa. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, bem grande, inscrever-se, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo e hoje teremos entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, até porque os jogadores do Flamengo se reapresentam às 9h30 da manhã com foco total na Copa Libertadores da América, semana de Copa Libertadores. O Agostinho Rossi vai conversar com a imprensa hoje. A entrada dos jornalistas será disponibilizada às 10h30 da manhã, a ver o que Agostinho Rossi tem para falar, por exemplo, do Estudiantes, que é uma equipe que ele já enfrentou inúmeras vezes lá na sua época de jogador do Boca Juniors, galera. Pois é, enfim, elenco se representa hoje, expectativa de recuperação de Jorginho, Alexandre, enfim, todos esses para a Copa Libertadores da América. Já tô ficando tenso, já tô ficando nervoso com esse jogo do Flamengo, beleza? Ah, Bahia! É brincadeira esse time do Bahia, hein? É brincadeira, rapaz. O Jean Lucas, cria do CT Ninho do Urubu, abre o placar no segundo tempo, 20 e tanto do segundo tempo. Aí os caras me tomam um empate e depois me tomam um golaço do Gabigol, entendeu? Fizeram distanciamento social do Gabigol. Daí o Gabigol bota a bola na gaveta, o goleiro Ronaldo do Bahia sem a menor chance. O Flamengo que vai visitar o Bahia ainda nessa temporada no dia 5 de outubro. Tá até chegando esse jogo contra o Bahia, portanto, com essa vitória da equipe do Cruzeiro, a tabela de classificação fechada aí a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, todos os clubes já jogaram, Flamengo 50 pontos, Cruzeiro 47 pontos, apenas 3 atrás do Flamengo, mas é preciso lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo vencendo esse jogo a menos que deve vencer, que é contra o Lanterna Sport, vai ficar 6 pontos do Cruzeiro, mas poderia ter ficado 8, né, se o Bahia não tivesse dado mole. Mas ainda tem um confronto direto com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras tem os seus 46 pontos na terceira colocação. Entretanto, tem 21 jogos, tem 2 a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. E uma dessas partidas é em casa, inclusive, né? E o Mirassol é o 4º colocado, uma campanha assim extraordinária do Mirassol, com 38 pontos ali, classificando de forma direta até a Copa Libertadores da América, beleza? Não é segredo para ninguém que o De Arrascaeta tá arrebentando nessa temporada, né? Existia até uma expectativa de que ele falasse com a imprensa hoje, os dois gringos falassem com a imprensa hoje, ele e o Agostinho Rossi, mas vai ser apenas o Agostinho Rossi, e o De Arrascaeta simplesmente já ultrapassou, pelo menos chegou, né, igualou a sua temporada com mais gols no Flamengo, que foi a de 2019, e na temporada que ele fez 18 gols em 52 jogos. Só que nessa temporada eu falo que ultrapassou porque, apesar dele ter os mesmos 18 gols, ele tem apenas 43 jogos com a camisa do Flamengo. Então ainda tem muita água. Tem Libertadores, Brasileiro, possibilidade de campeonato intercontinental no final do ano se o Flamengo for o vencedor da Copa Libertadores da América. Então tem muita coisa aí ainda pela frente, beleza? Léo Ortiz, que não jogou diante da equipe do Juventude, deve voltar à vaga de Danilo. Entretanto, a informação que a gente tem interna é que a partida do Danilo foi vista com bons olhos do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, né? O Danilo falou até na entrevista coletiva que o tabu, a quebra do tabu de praticamente 28 anos sem vencer, lá no Alfredo Jaconi foi uma espécie de motivação ali, mas ele deu entrevista à Flamengo TV também e falou o seguinte: não tem o próximo jogo sem esse que estamos vivendo. Temos feito assim, trabalhando jogo a jogo, sem pensar muito no futuro.
penso que é essa a melhor estratégia para conquistar coisas grandes na temporada. Entramos em um momento onde os pontos pesam ainda mais. Temos de seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo e momento, falou o Danilo. E, cara, os adversários do Flamengo cada vez mais pontuam nessa temporada, os três, a tripla frente pelo título brasileiro. E vale lembrar que o Cruzeiro foi beneficiado pela CBF, porque só vai disputar a Copa do Brasil agora após o término do Campeonato Brasileiro, então só tem o brasileiro pela frente, o Cruzeiro, diferentemente de Palmeiras e Flamengo, que tem a Copa Libertadores. Ainda bem, né, que o Flamengo ainda tem a Libertadores. E Danilo continuou. Infelizmente, sou viciado no trabalho. Acredito que isso às vezes é prejudicial. É necessário se descarregar, tentar se distrair e se divertir, mas sou viciado. Nesse tempo de data FIFA, coloquei realmente como objetivo me reestruturar fisicamente. E precisa, né? Vem de muitas lesões. Obviamente que as lesões, na maioria das vezes, não são culpa do jogador. Podem acontecer. Nesse contexto, eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. Quando isso acontece, o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Eu odeio isso porque eu adoro trabalhar, falou o Danilo, né? E ele ainda completou aqui. E é o que eu mais odeio no futebol. Me machucar, ter que treinar sozinho, ficar na maca, é a pior coisa, enche o saco. Trabalhei muito, não descansei nada. Espero que isso tenha me ajudado, né? No caso, antes de ontem, joguei e estive feliz em campo e pude ajudar os meus companheiros. E de fato, né? Ele ajuda demais, sobretudo naquele passe forte que ele tem ali na saída de bola, beleza? Presença de Zico faz palestra no Acre lotar de torcedores do Flamengo. Pois é, pessoal, o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, deu um pequeno vislumbre ao pessoal de Rio Branco, capital do Acre, sobre a força da nação rubro-negra, rapaz. A diretoria foi a outra, né? Prometido um jogo lá pro governador do Acre, né? Mas foi a outra, mas acho que o Flamengo poderia, né, no Campeonato Carioca, promover algum jogo lá no Acre. Não me recordo a última vez que o Flamengo jogou lá no Acre. Eu quero dar o feliz aniversário aqui para Ponta Grossa, no Paraná. Acho que foi Ponta Grossa. Companheiro aí, né, amigo do canal, digitou: pô, Pedrão, dá feliz aniversário aí para minha cidade. Então, aniversário de Ponta Grossa e aniversário do Gordola, hoje, dia 16. Técnico da equipe do Estudiantes revela trunfo para vencer Flamengo no estádio do Maracanã. Pois é o técnico Eduardo Domingues que confia na vitória da sua equipe fora de casa. Vamos ver aqui o que ele falou. Tem que confiar, né? Se ele não confiar, quem é que vai confiar nele? Agora você vai conseguir, abre aspas. O Estudiantes esteve em ótima forma na Libertadores. Perdemos apenas um jogo fora de casa e foi no Brasil. Foi pro Botafogo, né, que eles perderam esse jogo. Depois disso, empatamos e vencemos. O Estudiantes é forte sempre que joga fora e demonstra isso, disse Eduardo Domingues. Considerando os jogos da Libertadores 2025, o Estudiantes só perdeu uma vez fora de casa. Inclusive, o Botafogo havia colocado 2 gols de diferença, 2-0. O Estudiantes empatou para 2-2 e o Arthur, né, o ponta Arthur do Botafogo, conseguiu botar o Botafogo à frente de novo. Então, um time traiçoeiro, não pode achar que a coisa está resolvida. Eles venceram o Cerro Porteño fora de casa, por exemplo, né? Venceram a Universidade de Chile, e ele falou mais. É muito difícil nos vencer. Temos de continuar nos fortalecendo, serão jogos equilibrados e disputados. Sentimos que estamos prontos para a batalha. Se todos acreditarmos que o time está à altura da tarefa, estaremos. Mas todos temos que acreditar, não apenas os jogadores. A fisioterapia, a cozinheira, a torcida, todos nós temos que acreditar. Nós acreditamos e queremos estar na próxima fase. Somos os Estudiantes. Se todos nós acreditarmos, aí está a mística. Não se pode ver, mas se pode sentir. Olha aí, rapaz, falando em mística. Porque tem
4 Libertadores, tudo bem, tem mais que o Flamengo. O Flamengo tem 3, quem sabe pode almejar a 4ª Libertadores, seria um ineditismo no futebol brasileiro. Nenhuma equipe do futebol brasileiro tem 4 Libertadores, mas olha, o que vai contar mesmo é jogar futebol. Se jogar futebol, bola por bola, o Flamengo avança para as semifinais da Copa Libertadores, mas evidentemente sempre respeitando aí o peso do adversário, o Estudiantes, já estudando aí o adversário para a próxima quinta-feira. Divulgou um boletim médico dos jogadores que vão desfalcar a equipe contra o Flamengo. Leandro Gonzalez Pires sofreu uma lesão grau 3 no tendão da coxa direita, então esse daí tá fora dos 2 confrontos. E Edwin Cetré sofreu uma lesão muscular grau 1 no bíceps distal esquerdo. Nenhum dos jogadores, segundo a própria assessoria de comunicação do Estudiantes, estará disponível para viajar para o Brasil, galera. Então, 2 desfalques aí confirmados para a equipe do Estudiantes. Ao longo da semana, nós saberemos os nossos desfalques. Por enquanto, Pulgar, Jorginho, o Alexandro estão fora, mas ao longo da semana... O Jorginho não, o Jorginho está mais dentro que fora, mas o Alexandre ainda existe uma chance remota de estar. O Pulgar é mais difícil, quem sabe, para o segundo jogo, beleza? Minha galera, o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, deu uma entrevista ao portal UOL e afirmou que o clube deseja manter Filipe Luís por pelo menos mais 2 temporadas. Vale lembrar que recentemente a equipe turca do Fenerbahçe demonstrou interesse pela contratação do Filipe Luís, mas o técnico não se interessou em sair do Flamengo, apesar de almejar esse desejo de treinar algum clube lá na Europa. Por mais que a Turquia, né, o Istambul, uma parte fica na Europa, fica também na Ásia, no Oriente Médio, enfim, ali, no geral. Mas eles estão eliminados também da UEFA Champions League, né? Por isso que o Mourinho, que era o técnico do Fenerbahçe, caiu, né? E ele falou o seguinte: foi feita uma proposta de renovação ao Filipe Luís, ele sabe disso, está ciente que queremos continuar com ele pelo menos por mais 1 ou 2 temporadas. A proposta foi feita para demonstrar a confiança que tínhamos nele depois da derrota para o Central Córdoba, tanto que isso já aconteceu há algum tempo. Tá na mesa. Naquela ocasião, ele achou que ainda não deveria responder. Depois já havia vontade dele ficar e a nossa vontade de que permanecesse, então seguimos tratando essa questão. Até a semana passada, em Portugal, tive uma reunião com o representante dele e conversamos sobre a negociação. Quero destacar que na semana passada ele também teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou e eu sei disso porque o presidente desse clube me ligou e perguntou quanto que... Olha aí, o presidente do Fenerbahçe ligou pro Boto e perguntou quanto, né, que eles queriam no Filipe Luís. Respondi que, como o BAP já disse, isso não é um banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vender. Ele próprio recusou. O clube queria pagar muito mais que a multa que o Filipe tem no contrato, mas ele não quis ir, não queria deixar o projeto e era um bom clube europeu. Comecei a conversar com o representante dele e seguimos as tratativas para ver se chegamos a um acordo. Hoje existe um imbróglio em relação ao valor, tá? Em relação ao valor. O Flamengo ofereceu X, Filipe quer Y, natural, normal, direito do Filipe Luís, legítimo, ele sobe para a equipe principal como um treinador que vem das categorias de base, então vem ganhando um salário mais baixo. Hoje ele é um treinador nível A de futebol brasileiro, a ponto de equipes europeias desejarem a contratação dele. Esse assédio não me surpreende, diz o Boto, nós já sabíamos, e isso não acelerou o processo. O agente, por ser muito requisitado e ter bastante trabalho, só conseguiu iniciar as conversas agora, disse o José Boto. Ele também falou sobre a saída conturbada de Gerson do Flamengo. Ele diz, abre aspas, sempre tive a sensação que o Gerson, apesar de ter renovado, aspirava a ganhar mais. É natural, não é uma crítica. Percebemos também que o Zenit poderia voltar à carga. Então, baixar a cláusula foi para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Se mantivéssemos os valores que estavam,
obrigaria a mais uma negociação com desgaste. Foi o que pensamos, colocamos o valor que o clube pode pagar à vista, isso foi acordado com o staff do Gerson. Então, já foi aí basicamente admitindo, né, que poderia perder o jogador. Ele falou também sobre a próxima janela de transferências do Flamengo, viu ali uma falta de time, né, pelo Mickey Johnston, que foi muito criticada a possibilidade do Flamengo contratar ele, né, e ele falou o seguinte, né, pode voltar, e o Flamengo vai voltar a carga por essas contratações alternativas, viu? Não se surpreenda, ele deixou claro isso. Acho que houve uma questão de time, porque se ele não fosse o primeiro, se fôssemos no meio do Saul e Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra, a reação teria. Porque até ali o Flamengo não tinha trazido ninguém. Então estava todo mundo revoltado. Daí, com o nome que eles aparecem encaminhado, é Mickey Johnston, jogador da 2ª divisão da Inglaterra. E aí é lógico que o pessoal, né, porra, não tá trazendo ninguém. Primeiro, se vem com o Saul, vem com o Samuel Lino, tá vindo o Mickey Johnston aí para completar também? Também acho. É óbvio, o trabalho do scout é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso, principalmente por esses movimentos. Vim buscar aqui jogadores como Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Muitos dos clubes, o Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais aquilo que são as necessidades reais deles do que gerirem para fora, para a mídia, para a torcida. Vou te dar um exemplo, diz José Boto. O Sport esse ano vendeu o Gyökeres, atacante, né, por 70 milhões de euros. Se quisesse trazê-lo para o Flamengo, ninguém diria nada. Mas quando o Sporting foi lá e pagou 20 milhões de euros por ele na segunda divisão da Liga Inglesa, acho que isso aqui não era possível pela reação que vi com o Mickey, que custava 5 milhões. Aí nós também temos que ter inteligência para adaptarmos aquilo que são as diferenças culturais e da própria torcida. Se o Juninho tivesse chegado e feito 20 gols, a gente teria trazido o Mickey Johnston sem grande problema. Daí é erro seu também, né, Boto? Que trouxe o Juninho, que foi um jogador alternativo, que até nem houve grande reprovação da torcida, a torcida confiou no processo, mas até agora o Juninho tá sendo deixado até de lado, né, pela comissão técnica, né? É óbvio que um clube como o Flamengo, com a admissão do Flamengo, acho que tem que fazer um mercado misto entre jogadores. Os que são realmente nomes impressionáveis e jogadores que, não sendo esses nomes vão agregar à equipe, vão dar mais anos de rendimento esportivo ou até financeiro. E ele deixou bem claro ao final da entrevista que o Flamengo vai seguir por esse caminho de contratações de jogadores alternativos, como o Mickey Johnston, por exemplo, não necessariamente o Mickey Johnston, mas vai fazer essa mescla de outra forma, né? De repente, na próxima janela vai trazer um nome mais pá, para depois trazer um nome mais tranquilo, para que não haja justamente essa reação. Pessoal, o Lanús se juntou ao Flamengo e acionou o Internacional na FIFA, cobrando o pagamento pelo lateral direito Bryan Aguirre. E, cara, isso é excelente pro Flamengo. Excelente, porque aí na FIFA não é igual CNRD, é transfer ban e não tem muito papo, né? Pelo menos vai dar um gostinho aí pro Flamengo. Galera, o Flamengo soltou uma nota oficial, um alerta, alertando a sua torcida para a existência de um site falso que está circulando na internet, que imita o visual do site oficial do clube com o objetivo de enganar torcedores. Reforçamos, diz a nota, que todas as vendas oficiais de ingressos são realizadas exclusivamente pelo ingressos.flamengo.com.br. Pedimos à nação rubro-negra para que redobre a atenção, evitando acessar ou efetuar qualquer site não oficiais. Caso tenha dúvidas, consulte sempre os canais oficiais do clube, então não caia nesse golpe que estão tentando fazer, que a torcida do Flamengo quer criar um site fake
que vende ingresso, mas na verdade não vem. Vai tomar seu dinheiro, não vai ter ingresso. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.